Olá, muito bem-vindo ao canal. Bom, como eu disse no vídeo passado, ainda estou gravando aqui no quarto das crianças, porque eu tirei hoje o dia, aproveitar que meu esposo está em casa, para gravar esses vídeos aqui para vocês e aproveitar que eles estão ali com o pai deles. Porque é um pouco difícil com duas crianças gritando a gente conseguir fazer tudo que tem para fazer. Vocês sabem, quem tem filhos sabem como é difícil. Mas estou aqui para falar com vocês hoje sobre algo que eu passei muito na minha casa, né? E às vezes acontece da gente ainda ter um conflitinho, um pequeno conflito sobre isso, porque acredito que isso é um aprendizado diário, mas eu quero falar com vocês sobre isso hoje, que é sobre o problema com a criação dos filhos. Como o problema com a criação dos filhos? O que acontece? Filhos, eles são sim, são uma bênção em nossas vidas, eles trazem alegria demais, eles são joias raras. Bom, para mim é isso. Mas tem esse lado maravilhoso que é quando nós nos tornamos pais, e também tem o lado íntimo do casal, a particularidade do casal. Que quando os filhos nascem, de certa forma eles distanciam um pouco os pais, porque a mãe tem que dedicar muito tempo e porque a criança tem que ter muito tempo com ela, a gente tem que dedicar bastante tempo mesmo, com cuidados, com tudo. Vocês sabem como funciona isso. Se você ainda não tem, quando você tiver, você vai ver e você já começa a aprender hoje nesse vídeo aqui. Então, o que acontece? Vai passando o tempo e gera muito estresse, porque vem a educação, vem gastos, vem tudo. Vem aquele distanciamento, né? O casal já não tem aquela intimidade frequentemente. Então, tudo isso causa um estresse no casamento. E mais, quando as crianças vão ficando um pouco maior, que foi o nosso caso aqui, elas começam a ficar um pouquinho mais sapequinhas, que começa a responder, começa a fazer aquelas baguncinhas de criança. Aí você, como pai e mãe, você precisa educar, você precisa estar ali presente e fazer a coisa acontecer, porque você está ali diante daquela criança e você precisa educar ela. Então, quando tem os dois, o pai e a mãe, são pensamentos diferentes. Por que são pensamentos diferentes? Você foi criada de uma forma, seu esposo foi criado de outra forma, né? Então, acontece o quê? Que às vezes ele vai querer educar de uma forma e você vai educar de outra. Então, é normal isso, plenamente normal, porque vocês são pessoas diferentes, com criações diferentes, como eu disse. Mas vocês precisam entrar em um acordo. Muito importante isso, porque o que mais tem hoje são divórcios por causa de conflitos sobre a educação das crianças. Então você precisa hoje começar a rever com seu esposo. Senta com ele e fala, olha, eu não acho certo essa forma. Fala tudo que você tem para falar de uma forma tranquila, educada, como eu sempre digo. E ele fala tudo que tem para falar e você ouve até o final, sem interromper, ok? Esse é o nosso lema, ouvir mais falar menos. Pra gente começar a dar uma virada no nosso casamento. Pelo menos ouvir e deixar a pessoa desabafar sobre o que ela pensa. Bom, então vocês ouvindo isso, ouvindo um ao outro, vocês vão chegar numa conclusão. Então vamos fazer assim. Eu vou dedicar, porque eu, Thaisa, gosto muito do diálogo e ainda sou a favor do castigo, tirar alguma coisa que gosta e tal. Então, o meu esposo já não pensa como eu. Hoje em dia, somos bem mais tranquilos com isso, a gente consegue conversar mais sobre isso. Mas você precisa falar isso, porque isso pode gerar, você não tem noção do conflito que isso pode gerar no seu casamento, porque vai chegar a hora, aí você, quando seu esposo fizer, você não vai aguentar mais. Aí você vai falar e vai sair coisas que não deveria. Ele vai falar e quando você educar, então vai virar sempre uma bola de neve e as crianças vão estar no meio disso. E o que acontece? Eles vão ver que ou a mãe defende ou o pai defende. E eles vão sempre pro lado do que defende, ok? Porque as crianças hoje em dia são diferentes. Elas não são como na minha época, que eu passava horas brincando de boneca ou brincando numa terra sentada. Era assim que eu fazia, eu me divertia, era assim. Eu me divertia subindo uma árvore.
e chupando manga no pé, eram essas coisas. Os meus filhos não têm isso. E eu tento colocar isso para eles, eu tento fazer eles brincarem, eu sento, eu ensino como eu brincava, eu faço as coisas, mas não, eles não gostam, eles querem outras coisas. E aqui, eles sempre pedem o celular, mas é uma coisa que eu e o pai deles determinamos que não teria essa liberdade. O celular a gente deixa eles pegarem no domingo, uma vez ou outra, mas a gente sempre desliga todos os aparelhos e fala, vai brincar, vai brincar, vai brincar. A hora da televisão é a hora da televisão, mas a gente tenta colocar isso para eles, mas a gente vê que tá diferente. Então eu sempre falo isso com meu esposo, eu falo, amor, é difícil porque eles não sentem essa vontade como eu sentia antes de brincar com meus irmãos e sentar ali numa terra e fazer coisas de criança. Eles não são assim. E não são só os meus filhos. Eu vejo as crianças, os amigos e tudo, são iguais. E outra, as crianças hoje, elas sabem manipular os pais. Elas sabem ganhar o que elas querem. Que seja pela insistência ou de outra forma. Eles sabem que fazer uma birra pode ser bom para eles. Eles podem ganhar aquilo. Eles sabem fazer você ficar com raiva do seu marido. E ele sabe fazer o seu marido ficar com raiva de você. Então, não é que eles são... Não tô querendo dizer que, nossa, eles parecem os monstrinhos. Não, não são assim que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô te falando que a geração tá diferente. Tá tudo diferente e hoje eles têm essa inteligência mais que o normal para fazer esse tipo de coisa, para manipular e para fazer certas coisas, porque já aconteceu várias vezes alguns fatos aqui em casa que eu já vi, que eu presenciei com a minha filha, que é um pouco maior, ela fazendo esse joguinho comigo para eu ficar com raiva ou tal. Então, eu tô falando isso porque eu vi e eu sempre presto muita atenção nessas coisas, porque é algo que é fundamental pro casal prestar atenção. O seu filho, ele não precisa ter tudo na mão. Na verdade, ele não precisa ter tudo, porque nós mesmos não tivemos tudo. E é errado o pensamento do pai que fala, errado ao meu ponto de vista, tá? Então, antes que você me julgue, é errado no meu ponto de vista eu falar, eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Não, o que eu tive foi bastante para eu ser a pessoa que eu sou hoje. E eu agradeço muito a minha mãe que fez tudo isso por nós e não nos deu tudo. Inclusive nos ensinou a trabalhar, a ganhar o nosso, a ter dignidade, a ter caráter. E tudo isso, a lutar pelo da gente, né? Lutar não, mas conquistar o nosso espaço, o nosso dinheiro, as nossas coisas. Então você precisa entender que proteger demais que vai estragar o seu filho. Vai estragar e vai trazer um grande problema no seu casamento. E quando eles crescerem, eles vão seguir a vida deles e você vai ficar ali com seu esposo. Então pense nisso. Você precisa separar o seu casamento da maternidade. É não ser levada pela emoção. Começa a pensar um pouco com a razão. Começa a ver, prestar atenção no seu filho, o que está acontecendo, se o pai não tem razão, se a mãe não tem razão, o que você acha do comportamento dele, porque hoje em dia os filhos eles falam, eu quero e pronto, e aí a gente acaba cedendo, às vezes pelo cansaço, ou porque tem dó, porque fez uma carinha assim, ou porque tá doente, mas cuidado com o excesso na criação. Sabe, o meu esposo sempre me controla muito nessa parte, porque ele fala que eu dou muita liberdade, eu gosto de falar muito e tal, e fazer muito. E aí, um dia eu fiquei prestando atenção. O meu filho de 2 anos, ele já estava conseguindo fazer com que eu fizesse tudo o que ele queria. E eu falei, não, mas peraí, quem tem que fazer aqui é você, né? Eu sou sua mãe, então eu vou cuidar de você, mas vamos ser diferente, vamos fazer as coisas diferentes. Então eu comecei a notar essas coisas que meu esposo sempre diz. Tá vendo? Como é bom a gente estar juntos na criação, que um mostra pro outro o que tá passando, o que tá faltando. Então muitas vezes eu falo, amor, tem que ter mais diálogo com eles, explicar.
Se o seu filho te faz uma pergunta, responde ele, explica, seja clara, seja, né, o mais claro possível, de uma forma que ele vai entender. Então, nós dois sempre tá ajudando um ao outro nessa criação e precisa dessa parceria se você quiser ter um casamento. Um casamento tranquilo e mais feliz e duradouro, porque acontece muito hoje do divórcio. São muitos casais que falam comigo e falam que os filhos, que a criação dos filhos estão atrapalhando, e não é culpa dos filhos, sabe? Isso é uma coisa nossa como pais, de querer dar demais, de querer proteger demais, de querer achar que o outro nunca tem razão, de aceitar só a nossa educação. Então é preciso que você tenha essa consciência hoje, porque hoje em dia é o que você vai fazer. Você vai fazer tudo isso para que o seu filho seja uma pessoa melhor no futuro, para que ele entenda o valor das coisas, o valor inclusive do amor, do limite. Ele precisa ter isso, ele precisa entender. Essa pessoa que ama, igual os pais que amam os filhos, eles têm limite. Eu sempre tive limite, eu sempre tive horários, eu sempre tive que comer na hora que tinha que comer e comer o que a minha mãe colocava. Eu sempre tive que ir para a escola naquele horário, eu sempre tive que fazer os exercícios de casa, eu sempre tinha um horário de brincar, a hora de tomar banho, a hora de ver televisão. Então isso me fez hoje a pessoa que eu sou. Então eu sou orgulhosa da pessoa que eu sou hoje e agradeço muito aos meus pais, agradeço muito a minha mãe, agradeço muito a Deus por tudo que hoje eu sou e consigo passar para os meus filhos. Então nós como os pais hoje, na modernidade que está hoje, precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa. Muita atenção, tá? Conversa mais com seu esposo sobre isso e começa a olhar o seu filho, mas vou falar de novo, não é culpa dele. Somos nós que deixamos eles assim. Porque aquele serzinho, quando nasce, é tão pequeno e ele vai aprendendo tudo com a gente. Claro que ele vai ter ali a personalidade dele e tudo, mas você vai saber tratar ele de acordo com a personalidade dele. Então você vai precisar ter consciência disso, tá bom? Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Tenha consciência da educação, do diálogo entre você e o seu esposo. Faça isso acontecer de uma forma natural. Não carregue um peso sempre. É como se, meu Deus, ser mãe, ser pai é difícil demais. Não é. Basta você pôr limites, porque é do seu jeito. Então, eu lembro que uma vez a minha mãe me deixou eu e meu irmão na casa do meu avô para terminar a escola, porque a gente morava na fazenda. E aí não ia mais passar, tinha aquelas combis que buscava. E aí no final do ano, eu lembro que tinha um período que não ia mais passar e a gente teve que ficar com meu avô. E eu nunca me esqueci disso. E meu avô falava assim, eu falava, avô, porque meu avô dormia às 7 horas da noite, porque ele acordava às 4 da manhã para trabalhar. E aí, pra mim, aquilo era o fim, eu ter que dormir 7 horas da noite. Porque era 6 horas, a gente estava jantando, 7 estava dormindo e estava durante o dia quase. Então, para mim era muito difícil aquilo. E quando ele acordava às 4h30, era 4h30 da manhã, ele ligava o rádio, que ele ligava, era um hábito dele. Ele ligava o rádio, fazia café e a gente acordava com aquele rádio. E aquilo eu ficava muito nervosa, muito. E eu criança. Então, um dia eu falei assim, vô, eu quero dormir mais tarde, porque eu quero acordar mais tarde. Eu não quero dormir junto com o senhor e acordar junto com o senhor. E ele falou pra mim assim, Thaisa, você está na minha casa, então você vai seguir as minhas regras. A sua mãe te deixou aqui sobre a minha responsabilidade, então você vai seguir os meus horários. Você vai dormir às 7, vai jantar às 6 e vai acordar a hora que eu acordar. Senão, você fica na cama até a hora de ir pra escola. E aquilo de uma certa forma, mexeu tanto comigo, porque ele falou, mas ele falou com autoridade, sabe? E eu nunca esqueci dessas palavras dele.
porque eu falei assim, na hora eu fiquei com muita raiva, eu fui pro quarto, eu chorei, eu falei, não acredito, né, eu quero minha mãe, eu quero ir pra minha casa e tal, chorei, não queria ficar lá, mas aí depois, aquilo, de certa forma, ela mexeu muito comigo, desculpa, mexeu muito comigo, porque eu aprendi que tem regras. E cada casa tem sua regra, cada pessoa tem suas regras. E esses dias eu ainda falei pra minha filha, né? Ela falou, mãe, eu não quero tomar banho. Depois ela disse, eu não quero comer, eu não quero isso. Eu falei, você tem horários, você vai seguir os horários, queira ou não. Se você não jantar agora, você não vai jantar. Falei pra ela assim. E naquele momento eu me lembrei do meu avô, porque eu sempre venho me lembrando dele depois que eu fui mãe. Então, depois que eu me tornei mãe. Aquilo me mostrou que é exatamente aquilo que a gente tem que ser com os nossos filhos. Não estou falando de ser duro, de ser arrogante, de ser mal educado, não. É você ter autoridade na vida do seu filho, é você saber que o seu filho entende que você é aquela autoridade na vida dele e ele tem que seguir as suas regras dentro da sua casa. Então, o dia que isso não funcionar mais para ele, aí vocês vão ter que sentar e rever, mas você não pode ficar abrindo brechas, sendo flexível, não tô dizendo ser dura também, mas você não dá aquela total liberdade, porque quem ama impõe limites. Então você precisa impor limites, assim como meu avô me deu, ele impôs um limite, ele disse, se você quiser, é assim, né? Então aquilo mexeu muito comigo, mas me fez muito bem aquilo, muito bem mesmo, porque hoje eu sempre cresci com essa frase e depois daquilo, eu me apeguei ainda mais ao meu avô. Não sei porquê, não sei te explicar, mas porque aquilo me fez me aproximar muito do meu avô, muito. Então, foi muito bom isso, e eu tô falando isso pra vocês porque você precisa impor limites, você precisa impor regras, e você e seu esposo precisam conversar sobre isso, tá bom? Para que não faça mal a vocês. Então, é isso, tá? Ó, coloca isso aí dentro da sua casa, revê, pensa, tá bom? Então, um abraço e fiquem com Deus, e até mais!